Você conhece algo não quando você está tranquilo, porque os escolásticos definiam o conhecimento assim, você coloca uma questão, daí quando você encontra a solução, a inteligência repousa, ela entra no estado de repouso. Né? Isto é um ideal, não é, isso não acontece. Isto é o ideal do conhecimento, chegar ao repouso, resolvi o problema, acabou. Quando que isso acontece? Nunca. Né? Então nós continuamos indo na direção do repouso, mas estamos constantemente nos esforçando de novo. Está entendendo? Isso aí é mais ou menos que nem o sujeito fazer a barba. Não é isso? Ele já fez, mas ele vai precisar fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou fazer cocô, mesma coisa. Já fez cocô? Já fiz, não precisa fazer nunca mais. Não é, a vida não é assim. Comer. Já comeu? Comi. Quando você comeu? 20 anos atrás. Tá bom assim? Não, não tá. Então, conhecimento é a mesma coisa. E você ter um certo domínio dinâmico deste processo, desta tensão entre o conhecimento e a ignorância, isto é o conhecimento, isto é a vida do conhecimento. E você saber equacionar o problema, equacionar a sua dúvida. Isso é muito mais importante do que você ter a resposta final, porque a resposta final a gente nunca tem. Então, assim, você responde, qual é exatamente o problema? Não é isso? Olha, eu nunca vi ninguém no Brasil ser treinado para isto. Equacionar um problema. As pessoas simplesmente não sabem fazer isso. Mesmo porque elas dão tanta importância à ciência que elas estudaram na universidade que eles não são capazes de encarar nada de um ponto de vista externo dessa ciência. E quanto mais incerta é essa ciência, quanto mais cheia de dúvida, mais ele tem essa falsa impressão de autoridade. Por exemplo, os caras que estudam direito. Né? O que é o direito? Uma coleção de opiniões apenas. Não é isso? Por exemplo, quando um congresso baixa uma lei, houve uma opinião que se tornou majoritária naquele momento. Não é isso? Daí o juiz confronta aquela lei com uns fatos que os advogados das duas partes trouxeram para ele, ele dá uma sentença. Que é sentença? É uma opinião que ele tem. Então, tal cultura jurídica, né? O cara, para ser juiz, ele tem que ter, juiz do Supremo Tribunal, ele tem que provar notório saber jurídico. O que é o notório saber jurídico? Um monte de opiniões que ele tem na cabeça. Eu, quando era moleque, tinha 14, 15 anos, eu trabalhava de office boy, um advogado, doutor Antônio Ventura de Nascimento, era um negão enorme, um homem muito simpático. E ele tinha uma biblioteca jurídica enorme. Eu ficava lá, lendo os comentários do Pontes de Miranda, lia. Tudo inconclusivo, é tudo opinião. Pô, o cara tem que ter uma memória de opiniões fantástica, mas como é tudo opinião, significa que no fundo ele não sabe nada. Ele só acha. Saber achar de uma maneira engenhosa, nisso consiste o saber jurídico. Né? Mas justamente nessa área, que é das mais incertas, as pessoas têm mais ar de autoridade. Por quê? Porque a única coisa que elas têm é o ar de autoridade, não tem mais nada. Você está entendendo? Quer dizer, um cara que é físico, ele pode ser muito mais humilde do que um jurista, porque alguma coisinha ele sabe. Se você ler os livros do Richard Feynman, que foi o prêmio Nobel de Física, né? Ele está cheio de ideias interessantes ali. Né? Ele sabe muita coisa. E ele sabe equacionar os problemas. E ele ensina você como é que faz isso. O jurista não pode fazer isso. Né? É por isso que eu só reconheço que um jurista é um homem culto quando ele sabe outras coisas que não são o direito. Então acho que foi o Francesco Carnelutti que disse aquele negócio que o jurista, que é só jurista, não é nem jurista, é apenas uma pobre coisa. Não lembro do Ulisses, mas é muito citado no meio jurídico. E é verdade isso. Então quando você vê aí esses tipo Celso de Mello, né? E esses outros, esse ar de autoridade, é por causa disso. Há uma incerteza dentro desse cara total. Né? Ele não sabe nada, ele não tem certeza de nada. Né? Só que ele não pode reconhecer isso, ele tem que mostrar que ele é o gostosão. São todos assim, gente. Né? Então, tamo um pouquinho aí.
E também você não pode esquecer que eu sou filho de um advogado, quer dizer, eu cresci acompanhando meu pai nos cartórios, né? Conversando com os juízes, essa coisa toda. E eu e meu irmão perguntaram assim, escuta, mas tu fim das coisas, o pai faz o quê? A gente via tudo isso e falava, o que ele está fazendo? Pô? E nós nunca chegamos a uma resposta. Então essa experiência me marcou muito, né? E o meu pai tinha muita consciência do elemento farsesco do mundo jurídico, né? Tanto que ele dizia o seguinte, às vezes o juiz é parcial em favor do réu, às vezes parcial em favor da vítima, mas ele é sempre parcial em favor dele mesmo. Isso é infalível, né? E várias outras coisas, né? Que me estou perguntando, raramente um juiz lê um processo. Mas claro, vocês já leram um processo, gente? É. Pô, eu tenho um processo no qual eu era o réu. É. Você conseguia ter algum interesse lendo aquilo? Era um negócio de milhares de páginas, de besteira. Né? No fim fui absolvido, nem sei porquê. Então, em geral, quer dizer, esse mundo acadêmico, outro dia eu vi o diretor da revista Lancet, a revista médica de maior prestígio no mundo. Eu fui editor da revista médica, você imagina assim, o respeito, quase veneração que eu tinha pela Lancet, qualquer dúvida que a gente tinha, vamos ver na Lancet, né? Trabalhei nisso 8 anos. Outro dia o diretor da Lancet disse, 80% dos trabalhos médicos são vigarices. O que você quer? É? E são vigarices mesmo. Como é que nós vamos nos orientar no meio desta barafunda, nesse mar de confusões? A orientação que você tem que obter é a seguinte, aprender a formular o problema. Não buscar logo uma solução. Aprenda a formular um problema. E formular um problema, o que é? Dialetizar. É você articular as várias possibilidades, não é somente você opor duas hipóteses contrárias. Não, você tem que articular uma com a outra. Saber como que uma depende da outra. Porque há algo em comum entre as várias ideias opostas, sempre tem. E quando você encontra o terreno comum, você modifica a formulação da coisa. É por isso que Aristóteles ensinava começar por coletar as opiniões dos sábios a respeito do problema. Porque essas opiniões dos sábios são divergentes. Se fossem todos iguais, para que você precisaria colecionar, meu Deus do céu? Hã? Então, colecionar as opiniões dos sábios é ter um material para você articular a questão. E daí você já fica sabendo algo mais, além que eles não sabiam. Porque eles sabem o que cada um sabia e você sabe o conjunto. Então você já está numa posição melhor. Então, veja o número de opiniões que surgiram esta semana sobre esta reunião do Bolsonaro com os seus ministros. Mas eu não vou nem dar a minha opinião. Eu achei maravilhoso. O que eu achei mais bonito foi a Damares prometendo prender governadores e prefeitos, que eu acho que todos eles deviam estar na cadeia. Né? Eu acho mais ainda, eu sou favorável à pena de morte. Por que eu sou favorável à pena de morte? E qual é o mais grave dos crimes? Não é o homicídio? Então, se não existe a pena de morte, isso significa que nenhuma penalidade imposta ao criminoso será tão grave quanto o mal que ele fez à sua vítima. Então, neste caso, o crime sempre estará em vantagem perante a lei. A lei sempre está em desvantagem, porque ela não pode fazer para o criminoso um mal tão grave quanto ele fez para a sua vítima. Então, eu acho assim que a existência da pena de morte é essencial para a mera existência de justiça. Mas nós estamos numa época onde as pessoas não entendem sequer que justiça é senso das proporções. Se você pega aí um advogado e fala quais são os princípios do direito, o cara não sabe o que é o princípio do direito. Né? E um deles é este, dar a cada um o que é dele. Não o que não é dele, não o que é do outro. Isso quer dizer, não é só o bem material. Né? Por exemplo, o sujeito trabalhou
né? Trabalhou 20 dias e você prometeu pagar tanto por dia, é isso que ele tem que pagar para ele. Não precisa pagar mais nem menos, você não pode pagar o que é do outro. Mas não é só nesse sentido. É tratar cada um conforme é devido, né? Inclusive dar a cada um o prêmio ou o castigo que pertence a ele, né? O que é um código penal? É um conjunto de proporções entre os delitos e as penas, meu Deus do céu. Quantas pessoas eu não conheço que são contra o senso das proporções? Quantas vezes vocês já ouviram falar, pastor protestante chegar para padre católico não pode falar isso, ele está proibido de falar isso porque isso é heresia. Pastor protestante, cada um fala o que dá na cabeça, então tem uns que falam a coisa certa, outros falam a coisa errada. E tem uns que dizem, não tem isso de pecadinho e pecadão, todo pecado é igual. Qual é? Experimenta passar a mão na bunda dele para ver se ele continua achando isso. Né? Então, quer dizer, está negando o senso das proporções, portanto, está negando a existência da justiça. Neste mundo e no mundo divino, porque o primeiro mandamento o que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Peraí, o que é isso? Quanto que você deve amar a Deus? Existe um número, uma quantidade definida? Não, existe um mais. Portanto, é uma proporção. Este é um juízo, uma afirmação de tipo proporcional. Você tem que amar a Deus mais do que você ama isto, mais do que ama aquilo. Quantos? Não sei. A quantidade está em aberta, mas ela tem que ser superior a outras quantidades. O que é isso aí? É uma proporção, meu Deus do céu. Quer dizer, se não tem o senso da proporção, não tem primeiro mandamento, nem segundo, nem terceiro, nem não tem nada. Tem só um idiota falando para você que você devia calar a boca dele, tá entendendo?